agrícola do povo judeu está sempre presente em todas as nossas festividades. Sempre é o início, as nossas festividades estão sempre ligadas ao início ou ao final de alguma colheita, né? Nesse caso aqui, seria o início da colheita da cevada. Então, se fazia essa oferenda no dia 16 de Nissan. Essa data é interessante porque, ora, nós sabemos que Nissan é o mês de Pêssar e que Pêssar se comemora no dia 14, tá? Então, essa oferenda era feita no segundo dia de Pêssar, tá? Por isso que a contagem, hoje em dia, do Homer começa na noite do segundo dia de Pêssar, tá? É aí que a gente vai contar o Homer. A medida do Homer, esse feixe era, para ser mais exato, e a título de curiosidade, esse feixe de cevada tinha 396 centímetros cúbicos. Não imagina nem que seja isso. Eu sou ruim de matemática, tô burro. Mas o feixe de cevada, essa medida Homer, é 395 centímetros cúbicos. Então, se fazia essa oferenda, né? Claro, pedindo a Deus que desse uma boa colheita, né? E não se podia, você não podia colher e comer ou desfrutar daquela colheita antes de fazer a oferenda. A primeira coisa que você tinha que fazer, quem plantava, né, juntava essa medida de Homer, que era esse feixe de cevada, levava no templo para oferecer, pedindo que fosse uma colheita, vamos dizer assim, abençoada. Isso é uma mitzvah, tá? Naquela época, hoje ela não existe mais nesses termos, porque o templo não existe mais, então não tem mais sentido você recolher essa medida do Homer do feixe de cevada para oferecer, porque não tem aonde oferecer. Então, hoje em dia não se faz mais isso, mas tem o dia da lembrança do Homer, que é justamente o que a gente está fazendo hoje. E isso está prescrito na própria Torá, essa mitzvah, na Parashat Emor, que, salvo engano, agora esse Shabat, que se fala sobre essa mitzvah. Era uma mitzvah que era para ser cumprida quando o povo chegasse na terra de Israel, tá? E a partir daí, de geração em geração, mas desde que exista o templo. Se um dia o templo voltar, quem sabe essa mitzvah vai voltar a acontecer, né? Mas por enquanto, já que a gente não tem o templo, é só uma questão de lembrança, que é para que a gente não se esqueça disso. Ora, a contagem do Homer, tão famosa que a gente faz nesse período, ele faz a interligação da saída do Egito para o recebimento da Torá. Esse é o caminho. Saída do Egito, entrega da Torá. E o Homer está essa contagem está no meio termo. Mais importante do que exatamente o Homer, a contagem do Homer, ou Lag BaOmer, tem que se ter em mente um conceito um pouquinho mais amplo. Muitos comentaristas nossos dizem que todo o objetivo da saída do Mitzrayim, todo o objetivo da saída do Egito é o recebimento da Torá, tá? O porquê da gente ter saído do Egito foi justamente para receber a Torá. Esse é vamos dizer assim, o objetivo final de Pêssar, tá? Então, de Pêssar até a entrega da Torá, que em Shavuot, são 49 dias, né? 7 semanas, e nesses 49 dias se faz essa contagem do Homer. Por que 49? O 49 exatamente não é muito importante, mas a gente tem essa mística aí com o número 7, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não é muito a minha praia, essas coisas de Cabalá. Depois alguém mais abalizado pode falar sobre isso. Mas o que representa esses 49 dias? Na nossa tradição, nós temos 49 graus de impureza. Tá? E quando eu falo impureza, impureza espiritual. Tá? Quando o povo sai do Egito, ele está nesse último degrau da impureza, né? Dessa impureza espiritual, até por conta daquele ambiente ser todo contaminado por aquilo que é a antítese do judaísmo, que é o politeísmo, que é a crença em vários deuses, né? Isso é a antítese do judaísmo. O judaísmo, muito pelo contrário, veio com uma ideia completamente diferente,
que é a crença num Deus único. Então, todo aquele ambiente, essa questão também de sacrifícios, tudo aquilo meio que contaminou o povo. O povo ainda estava, apesar de ser o povo judeu, estava muito contaminado por aquele ambiente. Então, é dito que a gente estava no 49º degrau da impureza, ou seja, o grau mais alto de impureza. O que acontece nessa... Vamos imaginar uma escada, por isso que eu estou falando do degrau. Vamos imaginar uma escada. A cada dia que passava desde 49, a gente subia um degrau, no que diz respeito a uma limpeza espiritual. E como é que era feito isso? Moshe, a cada dia, ia explicando, ia contando, ia ensinando o que viria a ser o judaísmo. Então, assim, isso é considerado uma limpeza espiritual, esses degraus que a gente vai subindo a cada dia, né, até chegar no degrau 0, que é Shavuot, que é a entrega da Torá. Então, a gente subia esses 49 degraus a cada dia que passava, o povo subia um degrau a mais no que diz respeito à pureza espiritual. E assim, o povo estaria preparado para receber a Torá, né? Não podia receber a Torá da forma como saiu do Egito, ainda não, estava tudo muito bagunçado, era um bando de gente correndo, saindo, fugindo, né? Então, depois a coisa vai acalmando, e Moshe vai explicando, vai ensinando, como ele era o nosso grande legislador. Então, no 49º, aí o povo já estava, vamos dizer assim, apto a receber a Torá. E aí tem uma série de comentaristas que falam de como é que a gente deve se preparar. E eles fazem comparações muito interessantes, muito simples, mas muito simbólicas. Essa contagem do homem, esses 49 dias, a gente deve contar e a gente deve se preparar como alguém que, por exemplo, vamos botar nos dias de hoje, vamos supor que você, por conta da pandemia, não vê uma pessoa querida há muito tempo, e digam para você, olha, daqui a 49 dias você vai poder ver, você vai poder abraçar, você vai poder sentir o calor daquela pessoa. Então, eu vou ficar ansioso para que esse dia chegue. Ou o exemplo clássico, né, do que todos os comentaristas falam é que a gente deve ansiar esse dia como um noivo, como uma noiva anseiam pelo dia do casamento, né? Então, esse é só para ilustrar o espírito da coisa, qual é o espírito que a gente tem que ter nessa contagem desses 49 dias até que a gente chegue lá na entrega da Torá, no Matan Torá. Tá? Então, muitos comentaristas falam isso, que a gente tem que ter, inclusive, impaciência, deve ficar impaciente, mas assim, aquela impaciência boa, não impaciência que deixa a gente estressado, mas aquela coisa gostosa de saber que daqui a algum tempo uma coisa boa vai acontecer. Essas 7 semanas também, elas são importantes, não só por essa subida no grau de espiritualidade, no grau de pureza, mas também porque ela significa uma transformação, e talvez essa seja a coisa mais importante. Aquele espírito de escravidão, apesar dele ainda ter continuado, aquele espírito de liberdade, aquele espírito de, poxa, fiquei oprimido muito tempo, mas agora eu posso respirar. Esse é o mais importante, essa transformação pela qual aquele grupo de pessoas, aquele montanha de pessoas passou dentre a saída do Egito até a entrega da Torá. E claro, a coisa vai caminhando. É claro que, como nós somos judeus e somos complicados, a coisa não foi tão simples assim, né? Não era para a gente ter ficado lá 40 anos. Mas eu não vou entrar nesse método, porque isso é uma outra história para um outro dia. Tá? Mas se a coisa tivesse dado certo, beleza. Chegou ali, passou 49, recebeu a Torá, entrou em Israel, estava jóia. Mas a gente sempre complica um pouquinho. Tá? Mas o importante é isso, é esse caráter de transformação pelo qual aquele grupo de pessoas, o povo de Israel passou nessa saída até chegar na entrega da Torá. Então, já estava todo mundo meio que preparadinho. E aí, claro, é dito também que quando você chega lá, o importante também dessa transformação é porque a partir desse momento nós seríamos os fiéis guardiões de uma coisa muito preciosa, que seria a Torá, que seria todo o judaísmo, tão preciosa para nós, né? Então a gente tinha que estar realmente preparado.
E aí a gente depois vai falar, vai entender. Eu estou fazendo essa introdução para chegar especificamente lá no Lago Baúna, mas a gente não pode falar de Lago Baúna sem passar por esse caminho aí. E aí a gente vai vendo o que foi que aconteceu no Lago Baúna. Bom, agora vamos exatamente para Lago Baúna. Já falei sobre a contagem do Homer, o que é o Homer, o que é que o Homer separa, a contagem do Homer separa Pêssar de Shavuot, né? Qual a importância, são dois momentos muito simbólicos, talvez os mais importantes dentro da nossa história, né? Que é a saída do Egito e o Matan Torá, e receber a Torá. Né? Então, o Homer separa, essa contagem do Homer separa esses dois grandes eventos que marcaram de forma indelével a história do povo judeu. Mas aí vão acontecer alguns detalhes durante esse período que vieram a culminar com a própria, vamos colocar assim, a comemoração do Lag BaOmer. Outra coisa que a gente tem que falar é que, como é uma contagem, todo mundo sabe, ou se não sabe, vai ficar sabendo, que no hebraico todas as nossas letras têm um valor numérico. Aleph 1, Bet 2, Gimel 3 e assim por diante. O Lag BaOmer, que é o Lamed e o Gimel, é um acróstico. Né? Lag seria o Lamed e o Gimel, que significa 33, que é o dia 33 da contagem do homem. Tá? Então, hoje nós estamos no Lag, que é o Lamed, que vale 30, o Gimel vale 3. Nós estamos no dia 33 do homem, tá? Que é o dia que a gente vai comemorar. E por que esse dia, exatamente esse dia de Lag BaOmer, o 33 do Homer, é um dia importante, é um dia que marcou a nossa história, é um dia que a gente relembra desde a época em que esses fatos aconteceram. Então vamos entrar agora um pouquinho mais na história do Lag BaOmer propriamente dito. Nós vamos ter dois grandes personagens de Lag BaOmer, Rabbi Akiva e Rabbi Shimon Bar Yochai. São os dois grandes personagens que são lembrados nesse dia. Né? E todo mundo, o que todo mundo sabe, ou que a maioria das pessoas lembram, é que aconteceu uma coisa muito grave no Lag BaOmer. Tá? Então a gente vai entrar um pouquinho agora no dia do Lag BaOmer e na história um pouquinho desses dois grandes personagens do judaísmo, que são lembrados até hoje, que são referências até hoje, que é Rabbi Akiva e Rabbi Shimon. Ora, o Rabbi Akiva, ele era um cara que até os 40 anos, ele era um pastor. Ele não era um cara instruído, ele era um cara simples, uma pessoa do povo, uma pessoa qualquer. E aí, a própria esposa dele percebeu que ele tinha um potencial. Então, ele começou a estudar aos 40 anos, mas por uma questão de observação. É contado na história dele que um dia ele pastoreando, ele viu uma pedra que tinha como se fosse uma parte côncava, onde pingava água. Aí ele pensou assim, ora, se essas gotas de água, essas gotículas de água conseguem desgastar essa pedra a ponto de formar uma superfície côncava, assim deve ser a Torá, ou os ensinamentos da Torá, com a minha cabeça. Tipo assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então ele pensou assim, pô, não é possível que eu não vá aprender, não é possível que com a insistência e o estudo eu não vá aprender. Então essa é a mística que existe do Rabbi Akiva, de como foi que ele começou a estudar, de como foi que ele se tornou esse grande personagem do judaísmo. Mas aqui a gente tem que entender um pouco da própria história, o pano de fundo disso aí. O Rabbi Akiva e o Rabbi Shimon também, eles vão fazer parte daquela geração pós-Segundo Templo, tá? Melhor ainda, pós-destruição do Segundo Templo pelos romanos. A destruição do Segundo Templo foi no ano 70 da nossa era, né? Então, eles são ali do ano 68, mas eles vivenciaram aquilo ali. Então, ora, se todo o trabalho, se todo o judaísmo naquela época era feito em função do templo, né, e não havendo mais o templo, e muito pelo contrário, além de não haver mais o templo que foi destruído, era proibido, né, você fazer qualquer forma de estudo do judaísmo, estudo da Torá. Os romanos proibiram isso, era proibido você fazer isso. E você fazer isso era brincar com a sua vida.
Então não se podia fazer esse tipo de coisa, né? Mas ainda assim o Uribe Aquino insistiu nisso, né? E ele chegou a ter 24 mil alunos. Ele chegou a ser mestre de 24 mil alunos, né? E aí o que acontece? Juntou muita gente, juntou muito judeu junto, aí dá confusão. É claro que não ia dar certo, né? O que foi que aconteceu? A nossa tradição e a história desse episódio conta que uma peste, uma praga, que é uma praga, assim como lembra que eu falei um dia desses aqui sobre a tsarat, que era uma espécie de lepra que dava na pele da pessoa, que dava na casa da pessoa, mas que era de fundo espiritual e não exatamente físico. Ela se manifestava no físico, mas era uma praga espiritual. A mesma coisa aconteceu, não a mesma praga, né? A mesma coisa aconteceu com os alunos, os discípulos do Uribe Akiva. 24 mil alunos, os 24 mil morreram por uma questão muito simples, né? Você fala, poxa, o que foi que eles fizeram de tão ruim, já que foi uma praga que se abateu contra eles, para que todos morressem? Eles não respeitavam ao outro. Era só por isso. Pior, aí vejam bem, aqui não sou eu que digo, né? E várias vezes a gente tem isso como um folclore. Um queria saber mais do que o outro. Um achava que sabia mais do que o outro. E assim sendo, não respeitava a opinião do outro, não ouvia o outro, e eles se desrespeitavam mutuamente. Foi esse todo o caráter dessa praga que se abateu. Vejam, quando eu falo isso, e falo com a maior tranquilidade, até porque isso virou folclore, quem nunca viu isso num ambiente judaico? Todo mundo sabe alguma coisa, ou pelo menos todo mundo se arvora em saber alguma coisa, mesmo não sabendo, mesmo não tendo sido capacitado ou habilitado para isso. Mas virou um folclore, como a gente sempre brinca. Judeu parece o brasileiro na época de Copa, todo mundo é técnico, aí todo mundo dá um pitaco, só que eles chegaram no nível que extrapolou isso aí, extrapolou a questão do folclore, né? Então, os 24 mil alunos dele, do Uribe Akiva, morreram. E sobraram só 5. Entre esses 5 discípulos, um era o Uribe Shimon Bar Yochai, que a gente vai falar sobre ele. É o segundo personagem da nossa história de Lag BaOmer, da festividade de Lag BaOmer, e um cara que também foi importantíssimo até hoje, principalmente para os amantes e admiradores da Kabbalah. O Uribe Shimon padeceu do mesmo problema que o Uribe Akiva, essa questão de, ainda na época dele, ser proibido, ele já pegou isso, né, ser proibido estudar. Então, foi decretado, inclusive, pelos romanos, a morte dele. Foi caçado, ia ser morto, né, se fosse encontrado, porque queria estudar, porque queria ensinar essas coisas todas. Então, a história conta que ele e o filho Elazar, eles fugiram e se esconderam numa caverna e ficaram lá por 12 anos. E aí vem a parte mística, até porque ele é o ponto principal, ele é o ponto de origem da própria história da Kabbalah, né? Vou falar um pouquinho mais para frente. Então, nesses 12 anos que eles ficaram na caverna estudando, e é dito que eles receberam visitas ilustres, como o nosso amigo, mais conhecido lá de Pessa, Eliyahu Hanavi, e que ensinou e revelou para ele muitas coisas sobre o mundo e sobre o conhecimento em geral, sobre o judaísmo e sobre toda essa mística que envolve o judaísmo. Passados esses 12 anos, Uribe Shimon ouviu dizer que aquele que tinha decretado, eu não sei se exatamente era rei, imperador romano, que havia decretado que ele fosse caçado e fosse morto, havia morrido, então ele achou que estava tranquilo para sair da caverna. Mas vejam como são as cascas de banana. Aí parece a história do Homem-Aranha, para quem gosta dos filmes. Com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Uribe Shimon saiu da caverna com grande conhecimento e com grandes poderes. E ao sair, ele viu a vida normal, a vida mundana, o que havia ao redor dele. Eram pessoas basicamente trabalhando no campo, trabalhando, sei lá, ou arando, ou plantando, ou trabalhando com animais, pastoreando, e ele achou aquilo um absurdo. Como é que a pessoa podia
perder seu tempo fazendo aquelas coisas e não estudando, né? E como ele era aí vem a parte mística, tá? Aí, como ele era um homem de grande poder, ele ficou com tanta raiva daquilo que tudo ao redor dele queimou. Aí, uma voz falou para ele: opa, querido, o que é que você está fazendo? Por que você fez isso? Ele teve que voltar e ficar mais um ano na caverna para aprender um pouquinho com isso. E saber que, na verdade, esse mundo físico, ele existe sim, ele é importante sim. Não é todo mundo que tem que ficar se dedicando 24 horas a estudar. E as outras coisas, e comer, beber e tudo que gira o mundo. Na verdade, o conhecimento que ele adquiriu é para tentar fazer desse mundo físico uma morada para Deus. E uma coisa boa para todo mundo. Né? Mas a ficha dele não tinha caído, só caiu nesse último ano, o 13º ano, no qual ele passa dentro da caverna, é quando ele recebe realmente, quando ele aprende as coisas mais profundas, os segredos mais profundos que estão contidos na Torá, e ele se aprofundou também nessa parte mística, vamos dizer assim, que veio se tornar a Kabbalah. Ele ficou famoso também porque ele foi que escreveu o Zohar. O Zohar é o livro que vamos dizer assim, a Bíblia, né, da Kabbalah. Né? Todo estudo de Kabbalah, se não vier do Zohar e não passar pelo Zohar, não é Kabbalah. Só uma curiosidade, é dito também, não sei, imagino que seja, por conta do Rebbe Akiva, que não se deve, os grandes, as pessoas que realmente entendem, até porque assim, só abrindo um parênteses, a Kabbalah virou, depois que a Madonna, lá na década acho que de 80, 90, falou que estudava Kabbalah, virou uma coisa, banalizou o negócio. Não, todo mundo sabe Kabbalah, todo mundo entende Kabbalah, todo mundo ensina Kabbalah, e ficou uma coisa assim muito popular. Só que não é exatamente isso. E também assim as pessoas procuravam a Kabbalah, ou procuram, não sei, achando que vai ter algum poder místico, que vai poder, sei lá, levitar, ou que vai poder ler a mente do outro, ou coisas parecidas, e não é bem por aí. Né? Então, o Rebbe Shimon, ele escreveu o Zohar, que é toda a base científica não, toda a base mística da Kabbalah. O que eu ia falar é o seguinte, é dito, os cabalistas dizem que não se deve começar a estudar a Kabbalah antes de 40 anos. Então, que o ideal é que você comece a estudar a Kabbalah com 40 anos. Mas aí, isso é no mundo como é que a gente vai dizer? Me faltou no mundo ideal, né? Por que 40 anos? Não significa que é só ter 40 anos e começar a estudar Kabbalah. Não, é você ter se preparado até os 40 anos para daí começar a estudar Kabbalah. A começar pelo próprio alfabeto, né? Porque o próprio alfabeto hebraico, ele também faz parte fundamental do estudo da Kabbalah. Então, é simples assim. Se você não sabe hebraico, é complicado de você entender a Kabbalah. Você vai ler e não vai entender nada. Mas não é esse o nosso objetivo. É só uma curiosidade que é recomendado que a pessoa tenha, que comece a estudar com 40 anos. Então, o Rebbe Shimon foi quem escreveu, né? Ele é o grande escritor, o grande conhecedor da Kabbalah, e aí todo mundo que estuda Kabbalah tem obrigatoriamente que passar por ele, tem que obrigatoriamente passar pelo Zohar. O Zohar, numa tradução mais livre, Zohar significa esplendor ou brilho. Essa é a tradução, não é exatamente isso, mas a tradução livre para Zohar, a palavra Zohar, esplendor ou brilho. O que mais que tem de interessante com o Rebbe Shimon? Ele morreu no dia de Lag BaOmer, tá? E isso também é como se a gente poderia dizer não, o Yortzeit dele, ou os Cefas poderiam narrar dele, é hoje, tá? Ele está enterrado numa cidade chamada Meron, lá perto de Israel. Quem teve a oportunidade de visitar, hoje é um dia que o pessoal desce para lá e muitas comemorações, né? Inclusive as fogueiras. Eu li um comentário de uma pessoa falando assim, eu tenho curiosidade de saber como é que ficam os satélites quando olham Israel nessa noite, cheio de pontinhos,
que são as diversas fogueiras espalhadas pelo país todo, né? Pontinhos luminosos que são as fogueiras, mas especialmente lá em Merona, onde ele está enterrado. Então, ainda falando um pouquinho dele, do porquê que essa questão da fogueira, porque que a fogueira simboliza, é um dos símbolos de Lag BaOmer, é dito que, quando ele estava no leito de morte, ele falou primeiro que ele queria que o dia da morte dele fosse lembrado com alegria, com celebração. Por isso que a gente comemora o Lag BaOmer, né? E é dito que ele falou assim: antes de eu morrer, eu gostaria de passar todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, né? E aí é dito que emanava uma luz muito forte, como se fosse fogo mesmo, emanava do Uribi Shimon, do local onde ele estava. E que o dia não terminou, o sol não se pôs, enquanto ele não falou, enquanto ele não transmitiu tudo aquilo que ele queria falar e tudo aquilo que ele queria transmitir. Por isso essa questão da fogueira, porque era uma luz muito forte, como se fosse realmente fogo. Outra coisa, voltando um pouquinho só lá no Uribi Akiva, que eu esqueci de falar, essa questão da mortandade desses alunos dele, por que tem a ver com o Lag BaOmer? Porque ela parou, ela cessou justamente nesse dia. Por isso é que se comemora, né? Os alunos dele morreram do primeiro dia ao 32. No 33, parou essa mortandade, por isso é que se comemora também. E aí surgiram alguns costumes disso aí, cada um na sua, cada segmento, vamos dizer assim, do judaísmo, seja Ashkenazi, seja Sefaradi, Hassídico, liberal, seja o que for, tem alguns costumes nessa época. Mas um deles, o principal seria que esse período é considerado como um luto parcial, em lembrança dessa mortandade dos discípulos do Rebbe Akiva. Então, é costume, por exemplo, não se fazer festividades nesses dias, não se fazer comemorações tipo casamento, bar mitzvah, e por aí vai. É considerado uma época de luto. Outras pessoas têm o costume de não, por exemplo, cortar o cabelo. Quando a gente fica de avel, quando a gente está de luto, pelo menos nos primeiros 30 dias, não se corta o cabelo, os homens não fazem a barba, né? Então, muitas pessoas também fazem isso nesse período do início da contagem do Homer até o dia de hoje, né? Sendo que hoje já está liberado. Hoje é o dia festivo. Tanto que lá em Meron e no mundo inteiro se comemora o Lag BaOmer com essa, principalmente com a fogueira, né? E as pessoas contam a história de Lag BaOmer, do porquê que a gente comemora o Lag BaOmer, fala de Rebbe Akiva, fala de Rebbe Shimon, que são os personagens principais dessa festividade. E aí fica só uma pergunta: o que a gente tira de Lag BaOmer? O que a gente aprende com essa história do Homer, né? Então, assim, se a gente fosse falar um pouquinho mais ou tentar entrar na coisa mais profunda do Lag BaOmer, eu colhi uma frase de um dos comentários que fala assim, todo ano eu leio essa frase porque ela é bem, bem simbólica, fala assim: o fogo transforma a matéria em energia. Assim, os ensinamentos da Torá nos mostram como transformar o mundo material em que vivemos em energia espiritual. Então, a palavra-chave aqui, e todos os comentários que você procura, todos os comentários que você vai ler, fala em transformação. Essa é a palavra-chave, transformação. Vejam, é tão atual, hoje em dia, nós estamos passando por uma transformação. Essa questão da pandemia nos está transformando. Quando isso tudo acabar, nós não seremos mais os mesmos, né? Mas, no caso aqui, a ideia e o intuito do Lag BaOmer é justamente passar por essa transformação, uma transformação espiritual, da gente tentar, lembra de subir aqueles degraus da impureza? O povo passou por uma transformação e a gente tem que passar por essa transformação muito no sentido do agir, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, para quem a gente fala, o que a gente fala, né? A gente tentar ser realmente uma pessoa um pouquinho melhor, né? A gente tem que ter a ideia da transformação é ter um comprometimento em tentar ser uma pessoa melhor, tentar fazer esse mundo ser um pouco melhor.
quando a gente fala Kabbalah, quem estuda Kabbalah, tem um Tikkun Olam, que seria uma outra tradução de consertar o mundo. Consertar o mundo é transformar o mundo num lugar melhor. E a gente transforma isso com ações boas, claro, né? É óbvio. Né? Então, esse é o caráter essa é a ideia do Lag BaOmer, né? A gente refletir um pouquinho e passar por essa, tentar fazer essa transformação dentro da gente para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente ajude os outros, aqueles que estão ao nosso redor, e que a gente faça desse mundo um mundo um pouquinho melhor, né? Fazer um pouquinho desse tikkun olam, consertar o mundo. Ok, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Fica aberta aí alguma pergunta, alguma dúvida. Deixo agora com vocês.